Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin, esse é meu canal, esse é o nosso canal, Canal Prosperidade. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Brasil. Será que o Brasil quebra? Será que o Brasil vai falir? Será que o Brasil pode falir? Mas antes de continuar com esse vídeo, os pedidos de sempre, que vocês se inscrevam no canal aí embaixo, dá o joinha, dá o like, isso é muito importante. Acione o sininho no canto aí pro YouTube estar notificando vocês de novos vídeos. E compartilhe esse canal com os amigos e com a família. Mas vamos lá. O tema de hoje é: será que o Brasil quebra? Será que o Brasil pode falir? E para fazer uma introdução nesse assunto, para poder explicar melhor isso, a folhinha que não pode faltar, tá? Fiz aqui algumas anotações. Tá? E já vou explicar isso aqui. Bom, amigos, essa folha que eu acabei de mostrar aqui na tela, esses números aí, o que são esses números? Eu fiz um levantamento agora de pouco, hoje, né, para ser mais específico, para estar fazendo esse vídeo. Hoje eu gravo esse vídeo no dia 20 de outubro de 2020, 20/10/20, hein? Olha só. E eu fiz um levantamento dos países, das maiores economias do mundo, os maiores países do mundo, a relação dívida pública do país em proporção ao PIB, tá? Eu peguei a dívida pública do país e cruzei com o PIB. Isso gerou um número, um resultado em porcentagem, que é os números que eu mostrei para vocês aí. Mas vamos lá. Primeiro gancho que eu vou fazer aqui. É importante estar explicando isso para não ficar dúvidas, tá? O que é a dívida pública de um país? Bom, a dívida pública de um país, eu já até falei isso em outros vídeos, mas vou pincelar aqui de novo. Um governo, um poder público, né, a máquina pública, ela se mantém de duas formas básicas, três formas basicamente, vai? A primeira, principal, a arrecadação de impostos. A segunda, na prática, são lucro de empresas estatais. Quando algum país, um determinado país tem empresa estatal e essa empresa ou empresas estatais, né, claro, dê lucro, então parte desse lucro vai para o caixa do governo, para o tesouro público, né, para o tesouro nacional. E a terceira forma, principalmente esse ano em especial, né, por conta da pandemia do Covid, a terceira forma tem sido a mais utilizada, que é através de emissão de dívida. O que é a emissão de dívida de um governo, de um país? O governo precisa de dinheiro, a remessa de lucro das estatais, caso tenha, não é o suficiente, a arrecadação de impostos não é o suficiente, por diversos motivos, ou porque arrecada pouco, ou porque gasta demais, tá? No caso do Brasil, é porque gasta demais, porque se arrecada muito. Então, o que acontece? Você não, nesse meio tempo, para não ter que aumentar impostos, ou aumentar ainda mais a carga de impostos, mesmo porque não é tão simples aumentar carga de imposto, tá? Isso tem um processo jurídico, legislativo, projeto de lei, enfim. Não vamos aprofundar nisso. O que o governo faz? Ele precisa de dinheiro para aquele momento, ou para certos momentos. Ele faz emissão de um título de dívida, tá? Emite um título, o título vai e o dinheiro vem. E num prazo futuro, ele tem que pagar essa dívida, resgatar o título de dívida com um juro em cima. E se chegar lá na frente e ele não tiver dinheiro, o processo se repete. Ou com dinheiro de impostos, ou com uma dívida nova para pagar a dívida antiga. E é o que todos os países fazem na prática, tá? Então esse é o primeiro gancho, explicando o que é dívida. É claro, dentro da dívida pública, existem dois tipos de dívida: a dívida interna e a dívida externa. Esse conceito nem se usa muito mais, tá? No mundo globalizado que nós vivemos, que a informação corre em uma velocidade fantasticamente grande, tudo interligado, tudo conectado, internet, celular, enfim, a conectividade total que existe no mundo hoje, esse conceito de dívida interna e dívida externa no dia a dia nem é usado mais. O que conta é dívida pública. Dívida interna é quando um governo, né, a máquina pública, emite um título de dívida dentro do próprio país.
e é vendido na moeda local, dentro do próprio país. Dívida externa, quando o governo emite um título de dívida fora do país dele, numa moeda estrangeira, uma moeda forte. Por exemplo, o governo brasileiro emite dívida interna. Ele emite os títulos aqui dentro do Brasil em reais. Se ele emitir um título de dívida externa, ele emite isso fora do Brasil em moeda estrangeira forte, considerada forte, que pode ser o dólar americano ou o euro, por exemplo. E por que não se usa mais esse conceito de dívida interna e dívida externa? Porque na prática, o capital internacional, o investidor internacional, o dinheiro que circula no mundo não tem fronteira mais. Então não se tem mais sentido usar esse conceito. Então é dívida pública, é a dívida total de um país, de um governo, de uma máquina pública. Agora vamos para a questão do PIB. O PIB eu também já fiz um vídeo explicando o que é, tá? Mas também vou dar uma pincelada no PIB. Fiz até uma folhinha para ficar mais fácil. A explicação vou colocar na tela aqui, tá? Tá dando para ver. Vou explicar rapidamente e vou entrar no assunto principal, tá? Bom, o PIB, o que é o PIB? O PIB é usado nos países, é um cálculo para medir o desempenho da economia. Se a economia está crescendo, se a economia está retraindo, se está indo bem, se está indo mal. E esse cálculo ele é padronizado, tá? Cada país tem os seus valores, mas o jeito de fazer cálculo é o mesmo. É um padrão. Por isso dá para comparar um país com outro, tá? Considerando que nenhum país minta nos números, né? Então, o que é o cálculo do PIB? O PIB ele considera os gastos das famílias, das pessoas, os investimentos das empresas. Você soma. O que as famílias, as pessoas gastaram durante o ano? Gastaram no varejo, tá? Na ponta final, para consumo final, para consumo próprio, consumo humano. Isso é gasto na ponta final. O que as famílias, as pessoas gastaram em valor em dinheiro, tá? Num determinado período, pode ser no mês, no bimestre, no trimestre, no semestre, ou até num ano, esse cálculo é feito. Soma-se a isso os investimentos que as empresas fazem. O que é os investimentos que as empresas fazem? Vamos supor, a empresa aumenta a produção dela. Ela está vendendo muito, ela precisa aumentar a capacidade de produção dela de um produto, ela precisa comprar mais máquinas, ela precisa aumentar o galpão, precisa comprar mais caminhão. Isso é investimento. Então, esses investimentos entram também no cálculo do PIB, tá? O que mais que entra no cálculo do PIB? O orçamento público, a verba pública, os gastos públicos, os gastos do governo, ou dos governos, no caso, tá? Então, ou seja, vai verba, o governo determina durante o ano, tem lá a lei orçamentária, verba para saúde, para educação, para infraestrutura, para transporte, para pesquisa, para agricultura, enfim, para as diversas áreas que o governo tem, turismo, né, incentivar o turismo, as diversas áreas econômicas que o país tem. E nesse cálculo de orçamentário, quando faz orçamento anual de um determinado país, que é o projeto de gastos do governo, até quanto que um governo pode gastar, para gastar ele tem que arrecadar ou impostos, ou lucro de empresa estatal, caso tenha, e caso essa empresa dê lucro, ou emissão de dívida. Tá? Emissão de dívida é considerada uma espécie de arrecadação também. O título vai, o dinheiro vem para o governo. Aí, num determinado prazo, ele tem que pagar isso. Tá? Então, recapitulando, os gastos das pessoas, das famílias, no varejo, na ponta final, para consumo próprio, soma-se os investimentos das empresas, não é os estoques das empresas, é os investimentos das empresas. Soma-se a isso o orçamento público, os gastos do governo, tá? E soma-se a isso também as exportações, tá? Tudo que um país exporta entra no cálculo do PIB, tá? Porque isso é para determinar desempenho da economia. Aí você tem um subtotal. Disso você subtrai, você tira as importações. Desse total final, esse total geral, fazendo tudo isso, gasto de família, investimento nas empresas, gasto do governo, exportação, aí você tira disso importação. Esse é o cálculo do PIB, tá? E por que eu estou pincelando isso? Porque agora eu vou entrar no assunto principal. Eu mostrei para vocês uma folha aqui, vou colocar de novo na tela, tá? Para vocês darem uma olhada.
Aqui é um ranking de dívida pública dos maiores países, das maiores economias do mundo, em proporção ao PIB. O que significa isso? Dívida pública em proporção ao PIB. A dívida do país em proporção ao PIB desse próprio país. Significa o seguinte: se der até 100% do PIB, o que significa isso? Que a dívida do governo dá um ano inteiro de riqueza de um país. Vamos supor, vou dar um exemplo. Tá? O Reino Unido, que inclui a Inglaterra, né? A proporção dívida barra PIB é 101% hoje. O que significa isso? Que eles precisam de mais de um ano de PIB para pagar a dívida do governo. Tá? Não que eles vão realmente confiscar as empresas, confiscar as famílias, confiscar toda a balança comercial, que é exportação menos importação, para pagar a dívida do governo. Não vai ser feito isso. Mas é um cálculo para você medir o desempenho da economia e o desempenho da máquina pública, do governo. Tá? E esse é um cálculo muito importante, porque se um governo está endividado demais, como é que ele faz para reduzir essa dívida? Arrecada mais impostos, reduz os gastos, ou emite título de dívida, ou faz as três coisas. Mas aí emitir dívida não daria certo, né? Teria que aumentar a arrecadação de impostos e reduzir os gastos. E por que nem sempre é fácil aumentar impostos e reduzir gastos? Primeiro, muitos países já têm uma carga tributária de média a alta. Então, você aumentar mais impostos ainda, você estrangula ainda mais a economia. E se você estrangula ainda mais a economia tranca ainda mais. Se ela tranca ainda mais, a atividade econômica diminui e, consequentemente, a geração de mais impostos vai reduzir ainda mais. Então, olha só que estranho isso, né? Se você aumenta imposto demais, ao invés de arrecadar mais, você começa a arrecadar menos ainda. E mais você aumenta, menos arrecada ainda. Por quê? Porque você tranca a economia. Você estrangula a economia. Então essa é a dificuldade de se aumentar impostos. Por outro lado, então vamos cortar gastos. Cortar gastos, em muitos países, também não é tão simples. Por quê? Esses gastos públicos muitas vezes são utilizados como forma de prover subsistência ou até bem-estar para a população daquele país. Vamos pegar esse ano nós estamos enfrentando uma pandemia, o Covid. A arrecadação de fato caiu muito para praticamente todos os países, a arrecadação de impostos. Mas caiu por quê? Porque a atividade econômica reduziu ou paralisou. A história do lockdown, né? Fique em casa, ninguém vai trabalhar por causa da pandemia. Se ninguém trabalhar, como é que a economia vai girar? Como é que a economia vai funcionar? Se todo mundo está em casa lá, parado, lá de braço cruzado. Não funciona. E isso aconteceu, tá? Infelizmente aconteceu. Então a arrecadação de impostos de todos os países esse ano caiu muito. Todos. Acho que nenhum país escapou. E por outro lado, para você não deixar a coisa afundar de vez, para não deixar a peteca cair, e até por medidas emergenciais ligadas diretamente à área de saúde e por medidas sociais para não deixar aquela parcela da população menos favorecida economicamente ou mais pobre ir para o vinagre, ou seja, ir para a sarjeta e passar fome, os países tiveram que aumentar gastos para oferecer pelo menos condições mínimas básicas para a população. Então, ou seja, a arrecadação caiu e o gasto aumentou, esse processo acelerou a dívida pública dos países, de todos os países do mundo, tá? Isso aí foi inevitável esse ano. Isso acontecia em outros anos de uma proporção menor, mas esse ano isso explodiu muito essa proporção. Mas voltando para o assunto. Então esse medidor de dívida pública relacionado com PIB, dívida barra PIB, medida em porcentagem, ela mede isso, o desempenho da economia. E o desempenho do endividamento do governo em relação à economia. E eu fiz um ranking aqui dos maiores devedores, dos governos mais endividados do mundo em proporção ao PIB, tá? Quanto que ele deve e quanto que é o PIB do país. Você cruza isso.
Se der de 100% para baixo, quer dizer que um ano de PIB, ou menos de um ano de PIB, pagaria, esse é o correto, pagaria a dívida do governo. Se der acima de 100%, esse índice, o governo precisa de mais de um ano de PIB para pagar a dívida dele. Se fosse pagar, tá? É uma suposição. Isso na prática é pouco provável que ele vai confiscar tudo para pagar a dívida. Mesmo porque se ele confiscar tudo, aí que ele mata a economia mesmo. E aí é um colapso global. Bom, e qual que é o primeiro do ranking? O primeiro do ranking é o Japão. 269% do PIB. Vou repetir esse número. Japão é o primeiro. 269% do PIB. Ou seja, o Japão precisa de 3 anos, quase 3 anos de PIB para pagar a dívida pública, a dívida governamental. O segundo do ranking já é conhecido nosso. Você pode ter esquecido, mas já foi muito noticiado. É a Grécia. A Grécia está na Berlinda faz tempo. 212% do PIB. O terceiro do ranking, a Itália. A Itália já vem há algum tempo já acima de 100%. A Itália hoje é o terceiro, com 157% do PIB. Ou seja, um ano e meio de PIB para pagar a dívida do governo italiano, da máquina pública italiana. Eu pulei o quarto, que não era país muito expressivo, coloquei o quinto do ranking. O quinto do ranking é os Estados Unidos, com 137% do PIB. Estados Unidos, tá? É o quinto do ranking mundial. E aqui eu já vou fazer 2 ganchos. O primeiro gancho, o próprio Estados Unidos. Apesar de ele ser o quinto no ranking, em proporção PIB, dívida pública, em porcentagem, tá? Em valores absolutos, em dólares, todos esses números que estão aqui foram transformados em dólares americanos, com exceção dos Estados Unidos, que é o próprio dólar, né? Em valor absoluto, em X money, X grana, o primeiro é os Estados Unidos. A dívida do governo americano, a dívida pública, ela já passou de 27 trilhões. Eu vou repetir, 27 trilhões de dólares. Em valor total, é a maior dívida pública do planeta e da história. Em valores absolutos, o segundo é o Japão, com 1 trilhão e pouco. Olha a diferença disso. Os Estados Unidos primeiro com 27 trilhões. O segundo, em valor total, em valor absoluto, é o Japão, com 1 trilhão e meio, se eu não me falha a memória. Então olha o abismo que tem. Tá? Esse é o primeiro gancho. Mas aqui eu vou fazer comparação com o PIB, então vou voltar para a lista. O segundo gancho que eu preciso fazer aqui é o Japão com a Grécia. O Japão primeiro, na dívida PIB, e a Grécia é o segundo na dívida PIB. Qual a diferença fundamental entre o Japão e a Grécia? Confiança. O Japão, estando em primeiro, com um número não muito maior que a Grécia, 212 para 269, isso dá 48. 48% de diferença. Tá, é um valor expressivo, claro. Mas o que acontece? Se o Japão tivesse a 300%, aos olhos do investidor internacional, aos olhos das grandes empresas, grandes corporações, grandes fundos de investimento, grandes bancos, o Japão é 10 vezes mais confiável do que uma Grécia. E por que o Japão é muito mais confiável do que uma Grécia? Inclusive o Japão é até mais confiável, eu vou ter que falar, isso é chato, mas eu vou ter que falar. É até mais confiável do que o Brasil hoje. Porque o Japão é um país considerado sério. E ele é considerado sério porque ele é sério. Ele respeita as leis, ele respeita o mercado, ele respeita a legislação. Tá, tem algum caso ou outro, alguma empresa ou outra, tá, mas no balaio todo, no aglomerado, no geral, quando o investidor internacional olha para o Japão, vê um povo sério, comprometido, responsável e esforçado. Essas 4 características junto. E honesto. O Japão é visto como essas 5 características. E por ter essas 5 características básicas, dedicação, honestidade, seriedade, esforço,
o Japão é visto como um país sério. E o país, quando é visto como sério, o investidor confia nele. Mesmo ele devendo 3 anos de PIB, quase 300%. Já uma Grécia, que é um país histórico, né, que tem toda uma história, mas é um país que produz o quê? O que uma Grécia agrega para o mundo, do ponto de vista econômico, tá? A Grécia hoje, se você tirar a história e tirar turismo, não sobra nada. O Japão é um país industrial, um país produtivo, um país não só de bens materiais, mas como de tecnologia. Você tem algumas corporações gigantes que são japonesas, montadoras, empresas de eletrônica. Então, só daí, né, já dá para tirar por base. É um país que foi arrasado na Segunda Guerra Mundial, se reconstruiu totalmente, se recuperou. É o único país até hoje na história do mundo que sofreu ataque de 2 bombas atômicas. Se recuperou. As grandes empresas japonesas estão esparramadas para o mundo inteiro. Os produtos japoneses são vistos com alta qualidade. Já não preciso falar mais nada, né? E a Grécia tem o quê? História. Vamos lá, a Itália, que é o terceiro do ranking. A Itália, apesar de ser um dos maiores países da Europa e da zona do euro, está em dificuldades econômicas já tem algum tempo. E com a pandemia só piorou. Estados Unidos é o quinto do ranking em proporção dívida-PIB, mas é o maior do mundo em valor absoluto. Mas o que acontece? Os Estados Unidos tem um negócio chamado dólar. O dólar é a moeda internacional, é a moeda corrente internacional, usada nas transações, é os famosos petrodólares. É um país que 30 e poucos % do dinheiro que circula no mundo em bolsa de valor está lá dentro dos Estados Unidos. É um país que tem o ranking das... se pegar as 1000 maiores empresas do mundo, com certeza 500 estão lá ou estão listadas nas bolsas americanas. É um país que tem um poder militar muito forte. E é um país que, de quando surgiu a União Soviética, nos anos de 1910 até 1990, quando a União Soviética praticamente começou a ruir, né? Na prática ela começou a ruir em 1990. No papel ela terminou em 1992. Mas durante todo esse período que houve socialismo, União Soviética e capitalismo liderado por Estados Unidos, já até falei, liderado por Estados Unidos, tá? É um país que teve a moeda corrente, o dólar, lastreado em ouro, já falei isso em outros vídeos. Então, já foi o dinheiro mais forte do mundo. É considerado ainda mais forte, porque é uma reserva internacional de valor e circulante no mundo inteiro. A França é o oitavo do ranking, 114%. É também uma das maiores economias da Europa e da zona do euro. O 10º do ranking, o Reino Unido, que inclui a Inglaterra, 101%. Inclusive o Reino Unido não quis adotar o euro, tá? Ele sempre ficou com a moeda dele, a moeda própria, libra esterlina. É um país que foi líder na Revolução Industrial. É um país que teve muitas colônias mundo afora. Foi um país que, antes dos Estados Unidos ser o líder do mundo, ele era o líder do mundo. E é também uma das maiores economias da Europa, do mundo, tá? Reino Unido. E recentemente saiu da zona do euro. Não usava o dinheiro euro, mas fazia parte da zona do euro. O 11º é o Brasil, é o nosso Brasil, tá? 95% do PIB. O 14º é a Alemanha. É decrescente, tá? Do maior que deve mais para o que deve menos. A Alemanha é 14º, 78% do PIB. A Alemanha, inclusive, é a caixa forte da zona do euro. É a maior economia da Europa e da zona do euro, tá? É a caixa registradora do euro. Se tirar a Alemanha, o euro balança muito. A China, aquele paizinho asiático, né? Que é a segunda maior economia do mundo, a China, é o 19º no ranking, 50% do PIB, ou seja, 6 meses de PIB da China paga a dívida da China. E aqui eu preciso fazer de novo um outro gancho. Apesar de a China ter 50% de dívida pública em proporção ao PIB, por outro lado, a China tem reservas internacionais em moedas consideradas fortes, como o dólar principalmente, o dólar americano, euro,
um pouco de iene do Japão e um pouco de franco suíço e também ouro. A China tem ouro no cofre do governo para lastrear o yuan, que é o dinheiro deles, tá? A China é a segunda maior economia do mundo e a China também é o maior credor, ou seja, ela tem a receber. A China é o maior credor dos Estados Unidos hoje. O maior devedor do mundo, falando de governos, tá? É os Estados Unidos. O maior credor dos Estados Unidos é a China. Então ela tem metade do PIB comprometido com dívida pública, mas por outro lado ela tem ouro no cofre para dar laço no yuan, que é o dinheiro deles. É o maior credor dos Estados Unidos. O segundo maior credor dos Estados Unidos é o Japão, tá? Anteriormente eu esqueci de estar falando isso. E o terceiro maior credor dos Estados Unidos é o Brasil. O Brasil tem 300 lá vai paulada de 300 não sei quantos bilhões, eu não recordo aqui, 340 ou 360 bilhões de dólares em reservas internacionais. Ou seja, é o que dá lastro no real. Isso torna o Brasil o terceiro maior credor dos Estados Unidos, tá? A Suíça, que é um país visto como bancos confiáveis, bancos sólidos, um lugar bom para guardar o dinheiro e também para esconder dinheiro, né? É famosa nisso. A Suíça, isso já tem mais de 100 anos, essa função dela de guardar o dinheiro dos outros, né? A Suíça é o 22º do ranking, com 48% do PIB. E das 30 maiores economias do mundo, a que fica lá embaixo, com menor dívida PIB, é a Arábia Saudita, em 30º, com apenas 16%. Que país sólido, né? Também, né, são donos do petróleo, pô. É fácil. Agora, falando todos esses números, a questão é, o Brasil tem como quebrar? O Brasil tem como falir? Depende. Se nós olharmos do ponto de vista geográfico, geograficamente falando, do ponto de vista da natureza, o que a natureza proporcionou ao Brasil, o Brasil já está pronto, eu vou repetir isso, o Brasil já está pronto para ser o líder do mundo, do ponto de vista de geografia, geologia, natureza, tá? O Brasil já está pronto, e já faz algum tempo que está pronto, já, hein? Para ser o líder do mundo, o comandante do mundo, deixando para trás China e Estados Unidos. Bom, Thiago, se então o Brasil está pronto para ser o líder do mundo, por que ainda não é? Porque pessoas, administração, gestão, o que um país, um Japão tem, os Estados Unidos de uma certa forma tem, uma Alemanha tem, uma Suíça tem, e até uma China, apesar de ser eles são capitalistas no dinheiro, mas na política e na sociedade eles ainda são socialistas. Ou eles podem até ser considerados comunistas, a China, tá? Com aquele regime rígido deles. O que o Brasil ainda não tem em excelência, em ótima qualidade, é gestão pública. Qualidade de administração do bem público. E o que é o bem público? Não é só os impostos. É tudo que tem aqui dentro. Olha só, um país que tem uma capacidade de geração de energia elétrica vindo com força das águas gigantescas e é líder no mundo disso. Um país, isso você não ouve falar na imprensa, tá? No dia a dia, mas isso que eu vou te falar agora. O Brasil é um país que é só implementar. Ele tem a melhor e maior capacidade de energia solar, geração de energia elétrica com luz do sol no mundo. Está aqui a capacidade. Não é nenhum país, não. Na África também é, mas na África são vários países, é dividido, tal, o continente africano. Mas no único país com esse tamanho gigante que nós temos, o Brasil é líder nisso. O Brasil tem capacidade de ser líder em geração de energia com força do mar. O Brasil tem capacidade de usar a agricultura, por exemplo, irrigação com água do mar. A tecnologia não é brasileira, mas o Brasil tem mar para isso. O Brasil tem as maiores reservas de água doce. O Brasil tem reservas gigantescas de minerais, de todos os tipos, coisa que a gente nem imagina. Tem. Você fala, mineral não come. Tudo bem, então vou dar um exemplo. Para o alimento chegar na sua mesa aí, apesar de os ambientalistas reclamarem, é a agricultura moderna que proporcionou isso. Tecnologia. E tecnologia não é só usar aplicativo, GPS, satélite e máquina. Isso também é
mas você usar produtos que você proporcione aumento de produção de alimentos. Os agroquímicos fazem parte disso. Tem um lado negativo? Até tem, mas eles fazem parte disso. Eles proporcionam aumento de produção de alimentos, aumento de produtividade. Os fertilizantes industrializados também. E por que eu estou falando disso dos fertilizantes, por exemplo? Que alguns dos elementos que vai no fertilizante industrializado, que aumenta a produção de alimentos, 2 componentes deles, o Brasil tem como ser líder. Um é industrialização de fato, tá? Maquinário, petroquímica, vende petroquímica. O Brasil tem como fazer isso. Até já estava caminhando para isso. O outro elemento vem da natureza. Potássio. O Brasil tem as maiores reservas de potássio do planeta. Está lá intocado. Metais preciosos. O Brasil tem reservas gigantes. Estão lá intocado. Metais nobres, mas que não são para agregar valor, mas para uso industrial. O Brasil tem reservas enormes. Solo, clima. Ou seja, tudo que a natureza pode proporcionar, o Brasil tem. Já está pronto para ser o dono do mundo. Falta uma gestão. Então, respondendo a pergunta do tema do vídeo, do começo do vídeo. O Brasil pode quebrar? Pode falir? Depende. Se tiver uma gestão séria, uma administração séria, não importa quem seja a pessoa que está no comando lá, da máquina pública. Mas se tiver uma gestão séria, uma administração séria, o Brasil está pronto para ser dono do mundo. Agora, se a gestão for uma porcaria, for ruim, o Brasil vai para o vinagre. Espero que eu tenha respondido as dúvidas, tenha esclarecido bem com esse vídeo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, por favor, deixem nos comentários aqui embaixo. Mais uma vez peço um like. Agradeço a sua atenção. Obrigado.